Seja mais um inscrito no canal. E não se esqueça de deixar o seu curtir e like no vídeo. Quem somos? Como chegamos até aqui? De onde viemos? Por que somos o que somos? Charles Darwin, que nasceu há 200 anos, era um naturalista discreto que não gostava de discussão. Ele observou a natureza incansavelmente e concluiu: nós não fomos criados de uma só vez por determinação divina. Os seres vivos evoluíram e se diferenciaram aos poucos. Essa conclusão, na época, foi considerada uma heresia. Mas Darwin não parou aí. Também concluiu que homens e animais são parentes. Toda a vida na Terra tem uma história em comum. Somos muito mais conectados do que poderíamos imaginar. Isso foi uma revolução. Hoje a Globo News começa uma série de programas que celebram a vida e a obra deste cientista inglês que desenvolveu teorias tão ameaçadoras para a época. Vamos também tratar das polêmicas e das consequências do pensamento do homem que mudou para sempre a nossa visão de mundo. Esta casa é um antro de subversão. Ou foi 200 anos atrás, quando aqui viveu, pensou, trabalhou e teorizou um cientista britânico chamado Charles Darwin. A casa, na região de Kent, leste de Londres, entrou para o patrimônio histórico inglês. Subversão, sem dúvida, porque foi nesta casa que Darwin organizou suas ideias. Ele subverteu a noção predominante na época, e promovida sobretudo pela igreja, de que o mundo, a vida, tudo havia surgido de uma vez só. Os homens e os dinossauros, as minhocas e a jabuticaba, tudo tinha surgido de uma só vez, por criação divina. Segundo Darwin, não foi bem assim. As espécies, animais e vegetais, se desenvolveram ou evoluíram a partir das células mais simples. E nos últimos 4 bilhões de anos foram se adaptando às condições em volta. Algumas espécies não aguentaram o tranco e desapareceram. A maioria, na verdade, sumiu. Outras se ajustaram ao clima, ao ambiente e estão se reproduzindo até hoje. Da mais recente orquídea ao antigo tubarão. O ser humano é apenas uma entre as várias espécies neste processo de evolução. Não descende do macaco, como muitos até hoje dizem, quando tentam ridicularizar as ideias de Darwin. O que ele disse foi que homem e macaco têm ascendentes comuns na evolução. Janet Brown, da Universidade de Harvard, biógrafa de Darwin, comenta a reação exacerbada à teoria do ancestral comum, que ficou conhecida como Guerra dos Gorilas. After The Origin of Species was published, there was a terrific debate, of course, about the possible ape ancestry of humans. And one of the amazing things that coincidentally happened was that the gorilla, the animal, the gorilla, became much more known to Westerners through that same period and was incorporated very dramatically and rapidly into these debates. Many individuals felt that the animal was so primitive, so bestial, so aggressive that it could not be an ancestor for humans. We know different now, that they're not aggressive at all and that they are very closely related to us. O filósofo americano Daniel Dennett explica que Darwin mostrou a dimensão exata e limitada do homem no universo. I think there have been several great demotions in human self-perception. Galileo and Copernicus put us as
on a planet revolving around the sun rather than as the center of the universe with everything revolving around us. Astronomy has shown that we are a tiny speck. Our star is one out of billions of stars in the Milky Way, which is one out of billions of galaxies. We are the tiniest imaginable insignificant speck in the whole universe. And Darwin shows us that we're just lucky to be on a planet that for over 4 billion years has had the right conditions for life to evolve. And we're the current manifestation of life. It won't go on forever. A obra maior de Darwin foi esta, Sobre a Origem das Espécies. Na época, foi considerado um livro meio difícil quando o editor recebeu. Na verdade, o editor nem queria publicar, virou para o Darwin e perguntou: mas por que você não escreve sobre pombos? Todo mundo gosta de pombos. O Darwin, na ocasião, já tinha decidido que ele precisava publicar rápido, porque percebeu que outras pessoas estavam chegando na teoria dele e insistiu na publicação. O editor acabou cedendo e, desde então, o livro nunca mais parou de ser vendido. A primeira edição, de 1.250 exemplares, foi toda vendida em poucos dias. Não significa que quem comprou o livro gostou do que leu. People before him had tried to do the same thing, but in lesser terms. And I think what Darwin did had a huge impact on everybody, not only in the sort of gentleman scientific world, but for the lay people of Victorian England as well. I mean, what he was saying pretty much negated everything in people's religious beliefs, so it had a huge impact on people. He was living here, his wife Emma, and the kids around. His wife was very religious, very traditionalist in that sense. And this is Victorian England we're talking about. To what extent do you think the delay that he imposed on himself to review his theories was based on the fact that his wife would probably be shocked by it, as she was? I don't know whether it was Emma's influence and presence that had a direct influence on the delay of him publishing his theory, but I think certainly it was a source of tension between them, not overt tension as we would have today, but certainly before they got married there was an exchange of letters between them, and Emma was very concerned about his thoughts and theories, even at that point in the 1830s. So I think although Emma's presence and her being Darwin's wife didn't delay it exactly, I'm sure that Emma's religious beliefs did have an effect on how Darwin went about pursuing his theories. I think his wife did not repress Darwin's ability to think about religion. She was, of course, religious, but they managed in their married life to keep their belief systems relatively separate. It was not a divisive issue between them. Ex-estudante de teologia na Universidade de Cambridge, quase seguidor de uma carreira na igreja, Darwin esbarrou em fatos e descobertas científicas que abalaram sua crença religiosa. A morte de sua filha Anna aos 10 anos contribuiu para a sua perda de fé. It was not so much that the child died, it was the suffering beforehand, that this was a terrible way to die. And it's absolutely clear that Darwin was devastated and never really recovered from this. Now, the relationship of that event to his declining religious belief is a little bit difficult to find out, because he said that he was still in some way a believer when he wrote The Origin of Species. So that's 5 or 6 years after the child died. But I think it's absolutely clear that he broke all formal connection with the church on the death of this child. Quando conheceram as ideias de Darwin sobre a evolução, que dispensava a intervenção divina, muitos de seus amigos religiosos as rejeitaram. There were some religious figures, some of whom were very dear friends of his, who simply couldn't accept it. They just stood back and recoiled and said, this is atheism, this is terrible.
And to a large degree, Darwin had expected some of that response. He was hurt, he was distressed, but he had expected to be criticized. More interesting for Darwin were those theologians who were able to go halfway, who were able to say to him, if you allowed a God to set the evolutionary process into action, then I could easily espouse this view. Seu próprio mentor em Cambridge, John Henslow, professor de botânica que lhe ensinou tanto sobre a natureza, era um homem muito religioso. Cientistas que examinaram com detalhes as pesquisas de Darwin destacam a importância do trabalho minucioso dele durante muitos anos na coleta de dados sobre plantas e animais para poder fazer comparações. This is a tree collected in Bahia in 1832. He was under orders to collect everything, right? So he collected massive quantities of rocks, of animal skins, you know, bird skins, for example, plants, sent them all back to Cambridge in 4 large trunks. And to Henslow. So everything came to Henslow. Henslow then kept the plants for himself, and you can see these are actually, it means Museum of Henslow. This is a single genus called Scalesia, and this one, for example, was named Scalesia after him, after Darwin. So that's Scalesia darwinii. Yeah. And these are first collected by Darwin. And what Darwin did when he went to the Galapagos, because he knew that Henslow was interested in the plants that were unique to oceanic islands, like the Canaries is one area, Cape Verde Islands was another, he collected everything in flower on the Galapagos. So he made a special study of the Galapagos. And it was seeing this range of material, which is all one genus, and you can see how different it is. And they come from different islands too, you see. James Island. Unfortunately, we, in our arrogance, renamed all the islands of the Galapagos. British names. This is yeah. And they're all named for admirals in the British Navy. Galapagos was an eureka moment for him. No, I don't think he had a eureka moment. Darwin wasn't that kind of person. Darwin was a meticulous collector of everything. And what he was thinking about when he saw this was the patterns of variation he was seeing. What Darwin gradually realized was, well, maybe these things are not varieties, maybe they are incipient species, new species emerging. The Darwinian view of the world is to look at it this way, in which it's branching up into the classic tree way, in which, you know, from the ground as a single thing growing and the branches growing upwards. Este material daria sustentação sólida às suas conclusões de que a natureza é uma guerra entre espécies, vegetais ou animais, e que as mais fortes e mais adaptáveis são as que sobrevivem. Quando as espécies se reproduzem, fazem cópias de si próprias, nem sempre idênticas, pois ocorrem mutações ou desvios que criam variedade. Darwin chamou isso de seleção natural. Chegar às conclusões de Darwin em meados do século XIX, com conhecimento limitado sobre o assunto na época, foi nada menos do que revolucionário. Darwin só decidiu publicar sua teoria depois de receber uma carta enviada da Ásia por um naturalista compatriota. Alfred Russel Wallace colheu 100.000 variedades de animais e plantas em viagem por várias partes do mundo, inclusive a Amazônia brasileira, e extraiu de seus estudos uma teoria que se identificava com o que Darwin havia concluído. E as ideias de Wallace? Darwin teria plagiado? He didn't take anything from Wallace. Nothing at all. Wallace did nothing except arrive at the same conclusion. Darwin had already written it all down. Then, by the time he came to publish The Origin, it was based on 17 years of accumulated wisdom. O próprio Wallace jamais questionou a primazia de Darwin.
Darwin era um dos 6 filhos de um médico rico. O pai se convenceu de que a medicina não estava no futuro de Darwin e o encaminhou para Cambridge a fim de estudar teologia. Darwin acabou trocando a igreja pela natureza. O futuro do naturalista começou a ser traçado quando Darwin recebeu uma carta de seu professor Charles Hansland, comunicando que tinha indicado seu nome como acompanhante em uma viagem para muito além das praias inglesas. Um capitão britânico de nome Robert Fitzroy tinha uma viagem planejada pelo mundo, saindo daqui do sul da Inglaterra. Durante vários anos ele iria percorrer vários países e recolher amostras de plantas, de animais, fósseis, rochas. O excêntrico Fitzroy, que tinha 23 anos, contratou então Charles Darwin, que tinha 22. Depois ele diria que contratou Darwin porque gostou da forma do nariz dele. De qualquer maneira, os dois que estavam a serviço da grande potência científica da época, a Inglaterra ou o Reino Unido, partiram em viagem a 27 de dezembro de 1831, a bordo do navio que iria se tornar famoso, o Beagle. A viagem, que durou 5 anos, iria se tornar célebre pelo que Darwin recolheu de espécies animais e vegetais, rochas e fósseis em vários países, inclusive no Brasil. Não foi fácil a convivência de Darwin com Fitzroy. O capitão era o que hoje chamaríamos de ciclotímico, bipolar, tinha altos e baixos no comportamento. Precisava de alguém junto para não cair em tentação suicida. Curiosamente, muitos anos depois da viagem, ele de fato se suicidou. Depois de passar 20 dias no arquipélago de Cabo Verde, o Beagle finalmente chegou ao Brasil. Antes de atracar aqui no Rio de Janeiro, ele passou por Fernando de Noronha e pela Bahia. E na Bahia, Darwin teve contato pela primeira vez com a floresta tropical. Ele entrou na floresta e depois escreveria em seu diário: "A floresta, nem sei para onde olhar." Ele nunca tinha saído da Inglaterra, né? E é a primeira vez que ele vem aos trópicos. Ele já tinha lido a obra do Humboldt, estava relendo de novo também. E ele fica completamente abismado com o que ele vê. Ele para ele escutar a chuva. Ele nunca viu nada igual. As cores são completamente diferentes. As epífitas, as plantas que mais chamam a atenção na passagem dele aqui também no Rio, né? Já que bromélias são plantas só do continente americano, né? Então ele fica verdadeiramente admirado com tudo que ele vê aqui. Essas aqui são algumas das árvores que o Darwin possa ter visto naquela ocasião, quando ele relata o que ele viu aqui. Era um jardim botânico muito jovem ainda, então a ideia era um jardim de aclimatação de plantas, e essa aqui, por exemplo, é o cravo da Índia, né, que era muito utilizado na época que não tinha geladeira, né, para se temperar tudo, com sal, pimenta, cravo, tudo temperava-se. Tem frutapão. Ele ficou admirado também com a sombra da mangueira. Ele diz lá no relato dele que ele não imaginava que uma árvore pudesse ter uma sombra tão escura como é uma sombra de uma mangueira, né, que ela fecha, as folhas fecham completamente a passagem de luz. Se é uma mangueira muito bem formada, a sombra realmente dela é muito escura. Ele também, como todo naturalista, prestava muita atenção nas relações humanas, nas relações do país com os seus habitantes. E ele falava que a escravidão era a pior coisa que tinha no Brasil. E ele reclamava dos portugueses, inclusive até fisicamente mesmo, dizendo que os negros tinham um porte mais elegante, eram de uma inteligência maior, né? Até, e ele tinha muita preocupação com isso. Ele era de uma família muito liberal, né? Porque, inclusive, ele viu em alguns momentos coisas de até um pouco de tortura. Aqui no Rio mesmo, e ele falava que as mulheres eram muito cruéis. Lá na Fazenda Sossego, em Conceição de Macabu, onde ele ficou mais tempo, ele foi para lá com os ingleses, e um desses ingleses tinha vários escravos. E ele dizia, e numa discussão com um feitor lá, né, com um capataz, esse cara queria separar as famílias e vender os homens para um grupo e as mulheres e as crianças para o outro. Ele achava aquilo de uma crueldade enorme, né?
quando o Beagle tornou a zarpar da costa brasileira, em seu caminho de volta para a Inglaterra, Darwin observou: "Nós finalmente deixamos a costa do Brasil. Eu agradeço a Deus que nunca visite novamente uma nação escravocrata." Do Brasil, o Beagle seguiu viagem pelo resto da América do Sul e faria uma escala-chave nas Ilhas Galápagos, que pertencem ao Equador. Ali, Darwin teve a atenção captada pela pequena variação entre espécies de plantas e pássaros em ilhas vizinhas. Ele interpretou as variações como resultado de adaptação às condições de cada ilha. Anos depois, Darwin concluiria que as variações mais apropriadas à sobrevivência de cada espécie acabariam se impondo e passando às gerações seguintes. Ao contrário de algumas interpretações populares, Darwin não teve uma revelação instantânea em Galápagos e ali estabeleceu a teoria da evolução das espécies, como um momento eureka de descoberta. Darwin entregou suas amostras de animais, plantas e fósseis às sociedades científicas britânicas e prosseguiu em sua vida pacata de estudos, sobretudo depois de se casar e mudar para a casa de Kent, onde teve 10 filhos, perdeu 3 deles e ficaria lá até morrer. Todo dia depois do almoço, Darwin dava uma caminhada por essa trilha. Era a hora que ele se dedicava a pensar sobre o que estava estudando, trabalhando, pesquisando. Passava por aqui, respirava um ar puro, dava uma olhada nas plantas e de vez em quando ele parava ali na estufa para examinar suas experiências em botânica. Em Kent, Darwin percorria o jardim, onde gostava de lidar com plantas e minhocas. Sim, adorava minhocas. Tocava até piano para elas e escreveu um livro sobre minhocas. Darwin ficava muito em casa, até porque vivia doente. Alguns especialistas hoje acham que ele poderia ter adquirido doença de Chagas na América do Sul. Ele foi juntando anotações em casa como conta-gotas, até publicar suas controvertidas conclusões 150 anos atrás. Morto em 1882, Darwin recebeu finalmente a homenagem de seu país com um privilégio concedido a poucos: um túmulo na abadia de Westminster, em Londres, ao lado de Isaac Newton e de outros heróis britânicos. Um debate sobre Darwin entrou para a história. Ocorreu durante um debate da Associação Britânica para o Progresso da Ciência, um ano depois da publicação do famoso livro de Darwin. De um lado, o amigo dele, Thomas Huxley. Do outro, o bispo de Oxford. O bispo começou o debate dizendo: gostaria de saber se o Sr. Huxley se considera descendente dos macacos por parte de mãe ou por parte de pai. Huxley rebateu: prefiro ser parente de macaco do que entrar num debate desses com ideias tão tolas. Estava clara a revolução que as ideias de Darwin iriam desencadear. Por que a asa de um morcego e a barbatana de um peixe-boi são tão parecidas? Por que besouros marrons se reproduzem mais do que os verdes? Como é possível que um molusco seja antepassado dos dinossauros e dos homens? É o que você vai ver aqui na Globo News em mais este programa sobre Charles Darwin, o naturalista inglês que desvendou os segredos da natureza, da origem de todas as espécies e fez a igreja tremer quando afirmou que o homem é apenas mais um dos animais que povoam a Terra. O pensamento dominante na Inglaterra vitoriana era o de que a Bíblia tinha as respostas sobre a criação do mundo. Tudo já estava pronto e nessa ordem imutável das coisas, as pessoas não eram consideradas parte do mundo natural, estavam fora e acima dele.
início do século XIX, vários naturalistas europeus estudavam plantas e animais e especulavam sobre uma origem material para a evolução. Entre eles, o avô de Charles Darwin, Erasmus, e o francês Jean-Baptiste Lamarck, autor de uma primeira teoria da evolução. Só que os estudiosos da época não conseguiam explicar claramente como a evolução acontecia. A grande ousadia de Darwin foi enxergar a natureza como senhora da vida e destronar o ser humano do papel central que ele ocupava. Afinal, os ancestrais da humanidade nada mais eram do que moluscos acéfalos que evoluíram pelo mecanismo da seleção natural e também sob a pressão constante da luta pela sobrevivência às adversidades do meio ambiente. Ao estudar os fósseis, Darwin constatou que as espécies que habitavam a Terra num dado momento não eram as mesmas que existiram no passado, embora fossem semelhantes. A seleção natural é a base da teoria da evolução de Charles Darwin e explica como estruturas simples evoluíram por milhões de anos até se tornarem seres complexos como os dinossauros. O conceito de seleção natural, ele explica a origem das espécies, como é o famoso título do livro do Darwin de 1859, sem nenhuma referência a alguma entidade sobrenatural. Ele explica mecanicamente como uma espécie pode se transformar em outra, como populações de seres vivos, de espécies biológicas, com o passar do tempo, com as mudanças de condições ecológicas e ambientais, pode se transformar em outras espécies. Mas por detrás da seleção natural existe o conceito adaptação evolutiva. O que seria isso? As espécies, numa determinada população de um determinado animal ou de uma determinada planta, existe uma variedade de algumas espécies que têm características diferentes e que, sob diferentes pressões, essas características podem ser vantajosas para que as espécies sobrevivam em caso de ocorrer, por exemplo, uma falta de água, uma mudança do clima. Então, a seleção natural é aquela que seleciona esses indivíduos mais adaptados às diferentes condições do ambiente. Para que a seleção natural aconteça, são necessárias 3 condições, segundo Darwin. Há uma luta pela sobrevivência entre os indivíduos, porque a quantidade de recursos disponíveis pode ser menor que a requerida para que todos os indivíduos possam se manter e se reproduzir. Existem variações dentro de uma mesma espécie e não há 2 indivíduos exatamente iguais. Frente a uma mudança ambiental, certas características de uma dada população podem favorecer mais a capacidade de reprodução e, portanto, de sobrevivência desse grupo. Dentro do princípio da hereditariedade, indivíduos produzem descendentes que tendem a se parecer com seus pais. Assim, indivíduos que nascem com uma característica que facilite a adaptação a um novo ambiente tenderão a transmiti-la para as novas gerações da espécie. Veja um exemplo simplificado do processo de seleção natural de besouros. A variedade dentro da espécie produz besouros verdes e marrons. Os besouros verdes, por serem mais visíveis, são mais facilmente comidos pelos pássaros, muitas vezes antes mesmo de terem tempo de se reproduzir. Assim, os besouros marrons acabam se reproduzindo mais. Por hereditariedade, os filhotes marrons se reproduzem em descendentes também marrons. Se esse processo continuar, um dia toda essa comunidade será de besouros marrons. As principais ferramentas para o naturalista Darwin desenvolver seu trabalho foram inicialmente a botânica, a zoologia e a geologia, que o acompanharam nos 5 anos da expedição do navio Beagle. Darwin havia deixado um país onde se acreditava que a Terra existia apenas há 6.000 anos.
Ele trouxe para casa na Inglaterra a crença de que o mundo era muito mais antigo, baseado na investigação das formações geológicas. Mas o estalo para transformar seus achados numa teoria sistemática da evolução só veio quando Darwin leu um certo livro. He only is able to put all these things together by unintentionally reading a book by the political economist Thomas Robert Malthus. In Malthus's essay on population was the statement that populations always increase and the food supplies never increase as rapidly as the population, so there will be a crisis point, and those who are best equipped to survive will be the ones who survive. And that's the nub of Darwin's theory of natural selection. Darwin percebeu que animais e plantas também podem ser vítimas de pressões populacionais. Daí a sua conclusão. Indivíduos adaptados ao ambiente têm maior probabilidade de sobreviver, se reproduzir e passar as suas características aos seus descendentes. Darwin percebeu que havia um grupo específico de pássaros com tamanhos, cores e bicos diferentes. Os pequenos tentilhões variavam de acordo com as condições do clima e da qualidade das sementes e frutos com que se alimentavam. Darwin não despertou logo para a importância do seu achado. Só depois, na viagem de volta, foi que se deu conta que, provavelmente, os 14 tipos de tentilhões poderiam derivar de uma mesma espécie. Mais tarde, as diferenças entre os bicos indicariam que um grupo de tentilhões maiores vivia em ilhas mais secas e só se alimentava de sementes mais duras, enquanto outros de tamanho menor faziam ninhos em ilhas mais úmidas e com muito mais comida. Veja, por exemplo, o que aconteceu com esses 3 mamíferos. A asa do morcego, a pata da toupeira e a barbatana de um peixe-boi compartilham semelhanças. A partir de um mesmo ancestral, cada um se adaptou de acordo com o meio em que vive. Darwin acreditava que a seleção natural recompensa os indivíduos vencedores na luta pela sobrevivência. Um conceito que dá margem a interpretações discutíveis. O biólogo Ricardo Weisbord lembra que a teoria de Darwin foi criada para ser aplicada a espécies biológicas e o ser humano é só mais uma espécie. A gente tem que tomar cuidado com alguns aspectos quando a gente olha para o ser humano, porque o homem, como qualquer outra espécie, tem características próprias, e uma das características próprias da espécie humana é um alto grau de inteligência e uma linguagem altamente desenvolvida. That all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness. De uma certa forma, o darwinismo foi sim apropriado por algumas tendências filosóficas e políticas no sentido de mostrar que o homem branco, europeu, era superior em relação ao negro, ao não europeu de uma maneira geral, outras raças de uma maneira geral. Isso, do ponto de vista político-social, é muito perigoso e levou a verdadeiras atrocidades, como a gente está meio cansado já de saber. I think that Darwin's idea of evolution is actually very simple, but it's very easy to misunderstand. He sets it out very clearly at the end of chapter 4, The Origin of Species. He says, if there's any difference at all between the individual members of a species at a time, then some of them will be more favored than others. They will be healthier, stronger, better equipped to have offspring than others, and so they will. And so those that are better equipped will compose a larger and larger proportion of the population over time. But of course, as time passes, the competition changes. So there's a constant refreshing of this competition.
Darwin começou a formular a teoria da seleção natural depois de 1830 e trabalhou nela em silêncio durante 20 anos. Até que um naturalista contemporâneo, Alfred Wallace, com quem ele se correspondia, lhe enviou seu próprio trabalho para apreciação. Darwin constatou que era muito semelhante ao seu. Uma parte da pesquisa de Wallace foi realizada na Amazônia, como conta a repórter Daniela Assayag. Wallace queria provar a origem das espécies. A ideia já era difundida na Europa, mas era apenas uma suposição, sem comprovação científica. Ele acreditava que na Amazônia podia estar a chave desse mistério. Em 1848, Belém do Pará. O experiente Henry Bates, estudioso de insetos, havia sido convencido pelo jovem Alfred Russel Wallace que aquela expedição poderia revolucionar os trabalhos científicos da época. Na Amazônia, Bates e Wallace ficaram 4 anos, os 2 primeiros no rio Amazonas, entre Belém e Manaus. Em 1850 se separaram. Bates seguiu pelo rio Solimões e Wallace pelo Rio Negro. A percepção apurada e o talento para o desenho ajudaram na elaboração deste mapa, o primeiro da região, rico em detalhes. Wallace subiu e desceu o Rio Negro 4 vezes, coletando insetos, peixes e plantas. Ele percebeu que quando grupos da mesma espécie se afastam, eles começam a apresentar características diferentes. Isso aqui na Amazônia? Na Amazônia, ele observou isso principalmente com macacos ao longo do rio. Ele viu que quando a margem era mais afastada, populações de macacos de uma margem eram diferentes da população da mesma espécie de macacos da outra margem. Mas ele não tinha mais material para provar isso, porque todo o material que ele coletou aqui pegou fogo no meio do mar e afundou. Perdeu tudo. Só não perdeu, a única coisa que ele não perdeu foram as anotações que ele tinha no livretinho e alguns desenhos que estavam na cabine dele quando o navio pegou fogo. O próprio Darwin respeitava o Wallace como pesquisador. Eles se correspondiam e trocavam ideias. Somente hoje, mais de um século depois, Wallace está tendo reconhecido o seu valor histórico e científico. Quem veio primeiro, Alfred Wallace ou Charles Darwin? Cronologicamente, o Darwin, né? O Wallace nasce 14 anos depois do Darwin. Só que quando o Darwin recebe a carta de Wallace, ele reconhece as suas próprias ideias e essas ideias que ele estava elaborando por muitos anos e que pretendia publicá-las num livro. Então, nesse sentido, os dois, né, historicamente, como eles apresentam juntos, eles chegam juntos na formulação da teoria. É por isso que se diz que a teoria tem que ser chamada teoria, né, Darwin-Wallace ou Wallace-Darwin. Não exclusivamente Darwin. Embora a gente vá ver que o desenvolvimento da teoria feito por Darwin é muito mais profundo e muito mais extenso do que o próprio Wallace. A seleção natural, tal como descrito por Darwin, é um processo mecânico, não linear, e que tem como único objetivo a reprodução. No entanto, há fenômenos que também acontecem por acaso na evolução da natureza. O acaso é uma das questões mais difíceis, às vezes, de ser compreendidas pelas pessoas de um modo geral, pelos estudantes, por exemplo, quando estão estudando a evolução. E a ideia de acaso é aquela que não nos diz o que pode acontecer se um meteoro cair na Terra quando, por exemplo, nós tínhamos uma população, né, dos dinossauros gigantesca. Darwin se perguntava também como os humanos surgiram quando estava desenhando a sua teoria da seleção natural. Seu argumento para a evolução humana surgiu no livro Os Ancestrais do Homem, publicado em 1871. Na época, havia poucos indícios fósseis sobre a nossa origem.
Any fossil, however old, has got to have predecessors. And so you can't pick on one fossil and say, this was the first human. It doesn't mean anything, because obviously its grandfather, its great-great-great-great-great-grandfather existed and was maybe a tiny bit less human. But there is no one moment at which in the succession of ancestor descendants leading towards us, you could suddenly stop and say, right, from now on they're human. Darwin comparou os humanos aos grandes macacos e logo aconteceu uma confusão. O homem vem do macaco. Mas essa ideia é do naturalista Lamarck. Ele traçou o arco da vida que vai dos primatas, passando por macacos e hominídeos. Darwin argumentou que as semelhanças eram indícios que homens e macacos tinham um ancestral comum, que gradualmente evoluiu e criou ramos. O homem foi para um lado e o macaco para o outro. Apesar do tempo evolutivo ser lento e gradual, podemos reparar momentos de profundas transformações. A passagem da vida na água para a terra, o retorno para o mar de alguns dos mamíferos terrestres, o aparecimento dos seres humanos. E assim se forma a árvore da vida, esboçada pela primeira vez por Darwin em 1837. Essa era a única ilustração que constava da primeira edição de A Origem das Espécies. Hoje, os biólogos acreditam que pode haver cerca de 100 milhões de espécies de organismos vivos na Terra. A árvore da vida representa a história evolucionária das espécies. Já no fim da vida de Darwin, a teoria dele começou a perder força, porque ele não conseguiu provar como é que funcionava o mecanismo da hereditariedade. There were aspects that he got wrong, and genetics you pinned down the one major thing he did get wrong, that he accepted the genetics of his day, which was a kind of blending substances model. You had a certain amount of genetic substance from your father and a certain amount of genetic substance from your mother, and they were kind of poured together into you, so you ended up in some unexplained way intermediate. And it was already clear in Darwin's own lifetime that that actually couldn't be right, because if it was, each generation would be more uniform than the previous generation. You'd get a loss of variation, and after a few generations we'd all look exactly the same. We'd all be a sort of medium appearance. So something like Mendelian genetics almost had to be true, and that was discovered in Darwin's lifetime, as you know, but he didn't know about it. Suas ideias foram então consideradas como ideias especulativas, como uma teoria, mas não uma teoria que estivesse empiricamente sustentada, que tivesse fatos que pudessem comprová-las, mas mais do que isso, que tivesse um arcabouço teórico-metodológico para dar sustento a ela. E isso realmente ocorre, né, no final do século XIX. A genética é criada, é fundada a genética, e essa redescoberta de estudos feitos por um abade, né, o Gregor Mendel, vai trazer um novo direcionamento à teoria evolutiva. Darwin era contemporâneo de Mendel, que lhe enviou várias cartas nunca respondidas. O abade descobriu leis fundamentais da genética em seu próprio jardim. Ao fazer o cruzamento de variedades de ervilhas, Mendel percebeu que elas carregavam um fator que transmitia as informações hereditárias, como num código. Trata-se da molécula de DNA, presente em todos os organismos conhecidos. A evolução por seleção natural é um fato bem estabelecido. E a prova final veio com os estudos do genoma, né, humano e do genoma dos outros animais, que mostram como que os genomas são parecidos. Então mostra essa unidade da vida, um único
ser vivo há 3 bilhões de anos, evoluindo e gerando todas as formas de vida que estão no planeta hoje. Podemos agradecer à seleção natural por sermos descendentes dessa criatura de 5 centímetros que viveu há 530 milhões de anos. O Picaia gracilens é considerado o mais antigo ancestral de todos os vertebrados. E nessa categoria estamos você e eu. A inovação dele foi um cordão nervoso que corria ao longo do corpo, paralelo ao tubo digestivo. E por isso, ao que tudo indica, ao longo de milhares de gerações, a boca ganhou uma nova função. E isso explica por que beijar é tão bom. Foi exatamente a divulgação dessas ideias há 150 anos que provocou uma reação violenta da Igreja. Ainda hoje, a questão entre ciência e religião não está resolvida. O pensamento de Darwin continua sendo visto como uma ameaça por grupos religiosos que lutam até na justiça para impedir o ensino do evolucionismo. Ele não queria brigar com Deus, nem com os homens. Mesmo assim, 150 anos depois de publicar o livro A Origem das Espécies, Charles Darwin ainda irrita quem leva a Bíblia ao pé da letra. Isso porque ele concluiu, depois de muito pesquisar, que os seres vivos não foram criados por Deus de uma só vez. E publicou uma teoria que virou o mundo de cabeça para baixo. Muita gente ainda acredita que o universo foi feito em 6 dias e que a Terra não tem mais de 6.000 anos. Não levam em consideração as provas em contrário que a ciência fornece quase todos os dias a partir do que Darwin descobriu. Hoje, a Globo News visita o quartel-general dos homens que combatem as ideias de Darwin e conversa com os defensores dessa corrente de pensamento. Mas antes é melhor relembrar o que Darwin pensava e como chegou à teoria da evolução por seleção natural. Charles Darwin observou sistematicamente plantas, insetos, animais vertebrados e fósseis, até chegar à conclusão de que as espécies não surgiram prontas e todas de uma vez, mas se diversificaram e evoluíram através de milhões de anos. Estou completamente convencido de que as espécies não são imutáveis e que aquelas pertencentes ao que chamamos de mesmo gênero são descendentes diretas de uma outra espécie, já extinta. Foi isso o que Charles Darwin escreveu na introdução da sua obra mestra. Ele concluiu que as espécies, todas, descendem de uns poucos ancestrais. E mais, humanos e macacos têm um ancestral comum. Mas ao contrário do que muitos dizem, Darwin nunca afirmou que o homem descende do macaco. Back in the line, there was a common ancestor. But to say that our characteristics are a descendants from apes is not correct. Well, we have unique human characteristics, absolutely, but we share characteristics with apes, and that's evidence of that common descent. There are also unique characteristics of living chimpanzees because they've had the same amount of time to evolve as we have from that common ancestor. You have some skulls here. What do they tell you about our evolution? Sure, they tell us these are some skulls in time series that tell us that we evolved from somewhere sort of back here would have been the common ancestor of apes, modern apes and humans. And there are skulls that tell us that there was really mosaic. This will be a common ancestor. This is not a common ancestor. This is a human ancestor. So this is already on the line to humans. And this tells us that there are some mosaic characteristics that our ancestors shared that some are similar to modern apes and some are unique to humans. So you can see there are large canines here, which is a characteristic of apes, but you can tell from where the spinal cord
goes into the skull back here. Right there. Exactly, that this was an upright walking being. A ideia de que o homem é apenas mais uma espécie, igual a tantas outras, e não obra da criação divina, batia de frente com as convicções religiosas da Inglaterra vitoriana. O próprio Darwin estudou teologia e, no início da carreira, era religioso. Na primeira edição de Origem das Espécies, em 1859, ele ainda dialogava com um Deus criador. Há uma verdadeira grandeza nessa forma de considerar a vida, que, juntamente com todas as suas diversas capacidades, teria sido insuflada pelo Criador em poucas formas, ou talvez em uma única. O cuidado em evitar atritos entre visões de mundo que ele esperava poder conciliar não sobreviveu até o século XXI. Opositores ferrenhos de suas ideias criaram uma fortaleza anti-evolucionista, o Museu da Criação. Vovozinha, para que esses dentes tão grandes? A pergunta seria cabível para esse precursor do lobo mau. O Tiranossauro Rex era a fera mais sanguinária e violenta da época dos dinossauros. Mas no princípio ele era bonzinho. Pelo menos essa é a opinião do cientista desse museu. Segundo ele, no começo dos tempos, todos os animais eram vegetarianos. Essa afiada dentadura era para poder comer frutos com casca dura. O Museu da Criação quer que a Bíblia seja lida não como metáforas de ensinamentos éticos. Para eles, a Bíblia é a verdade literal. Assim, Deus criou tudo em 6 dias há apenas 6.000 anos. Essa seria a idade da Terra. And God said, "Let the earth bring forth a living creature after its kind." And it was so. O museu cita o Gênesis do Velho Testamento. Para eles, Adão teria sido o primeiro ser humano, criado ao mesmo tempo que os dinossauros. Let us make man in our image. O museu mostra que a convivência entre os dinossauros e as pessoas existiu, tudo na santa paz, apesar dos dentes. Mas o pecado original de Adão e Eva é que teria mudado tudo. Mortes, doenças, tragédias, sofrimento teriam surgido do fruto proibido, da desobediência, do sexo. I believe with the fall into sin, that original beautiful creation was severely damaged, and that's why we live a shorter period of time. I have survived 969 years, but my time is nearly over. Matusalém teria morrido com 969 anos. Adão, com 930. A Arca de Noé também é mostrada tintim por tintim. O dilúvio teria matado tudo e todos que não estavam na arca. Não é explicado por que tantos animais sobreviveram e os dinossauros, tão grandes e poderosos, desapareceram. Nesse museu é assim. Fatos que não são considerados adequados são descartados de acordo com a conveniência dessa crença. Um museu desse convence alguém? I think the majority of people that come through here are Christians and they want affirmation for their faith. They want to see that the evidence lines up with that, and we're here for them as well. Darwin, é claro, ao explicar o mundo em termos naturais, torna menos necessárias explicações sobrenaturais. E passa a ser um inimigo cujo pensamento precisa ser rejeitado por essa corrente religiosa. Corrente que entre os americanos é muito influente. Entre os países mais desenvolvidos, os Estados Unidos estão sozinhos como o único lugar onde a teoria de Darwin ainda é considerada controversa. O debate é feroz nesse início do século XXI, como foi no final do século XIX. Muita gente achava que o fundamentalismo religioso iria diminuir ou até mesmo desaparecer com as descobertas da ciência. Mas isso foi um erro. Pode-se mesmo dizer que foi um erro de proporções bíblicas. O Museu da Criação abriu no Kentucky em 2007 e custou 27 milhões de dólares. Tem a aparência de um museu de ciência de verdade. Pode-se mesmo brincar de entrevistar um tiranossauro.
enquanto estados americanos estão construindo versões do mesmo. O efeito geral impressiona e atende a cerca de 1/3 da população americana que crê nessa Bíblia literal. Num país onde mais de metade das pessoas acreditam em fantasmas, não causa espanto que o criacionismo tenha recebido tanta atenção. A grande maioria dessas pessoas é cristã protestante. A Igreja Católica convive muito mais confortavelmente com a ciência e com a teoria de Darwin. O campo de batalha dessa guerra ideológica para uns, teológica para outros, acaba sendo as salas de aula. Por 3 vezes, Darwin e a teoria da evolução se viram envolvidos em julgamentos. A primeira vez na década de 20, quando um professor de biologia, John Scopes, foi julgado e condenado por ensinar a teoria da evolução. O advogado de acusação tinha sido 3 vezes candidato à presidência. Soa familiar? O último julgamento foi em 2005, mas dessa vez o juiz considerou ilegal o ensino do criacionismo em escolas públicas, por não ter nenhuma base científica. Mas escolas protestantes como essa, que são particulares, praticam um tipo de ensino da Bíblia que não permite dúvidas, questionamentos, a própria essência do que é ciência. Nesta aula, Darwin é descrito como um cientista que se equivocou, que brigou com Deus por razões particulares. What key event led to Darwin turning his back on God? What was a key event that we believe? Kara, can you tell us? When his daughter died at 10. Yeah, tragic death of his daughter at 10 years old. And what was the thing, Susan, that he really wrestled with, Darwin? Hating God. Yeah, but why did he hate God? What was his reason for turning his back on God? Because he felt that he shouldn't take away a child. It has a few points, but it is not adequate for explaining how life began and how we have humanity as it is. But do you think the Bible provides all these answers? Yes. As crianças são apresentadas a uma visão de um mundo apocalíptico, onde tudo é ruim e só existe uma salvação. There's a sinful nature of man, all right? A sinful nature of man. I did not have to teach my 2 children that they're sinners. I did not have to teach them to look at Daddy and say, no. That came pretty natural on their own, all right? Because there is an innate sinful nature that the book of Romans talks about that every mankind is born with. And we inherited that from Adam. And because of that sin nature, because my heart, all right, is evil, all right, when I really get down to the root of it, it's evil, this world is going to be corrupted, all right? And so there will be these debates ongoing because they are arguments against the things of a holy God. It seems to me that he is being used in the modern period as an icon of anti-religious thought, whereas Darwin, as we've already discussed, was not anti-religious. All Darwin was saying was that the natural world needs to be explained by natural processes. I myself can see these movements panning out across the globe, and I can stand back and I observe them and find them interesting and stimulating. It's much more dangerous and much more difficult if you are one of those people who is not being taught evolutionary theory, for example, or who's being taught something completely different. Then you get to university and you find what you know is not right. God has a destiny for the state of Alaska. Master's Commission is one of the keys in God's plan for Alaska, the United States, and the entire world. Este vídeo faz parte da propaganda de Sarah Palin como governadora do Alasca. Palin estava numa reunião na igreja pentecostal em que o Alasca foi anunciado como refúgio para o fim do mundo. Alaska is one of the refuge states. Come on, you guys, in the last days.
Esta visão de mundo ganhou força no governo Bush. Palin foi escolhida candidata a vice-presidente para salvar os republicanos do furacão Obama, mas perderam. Foram temporariamente extintos pelo eleitorado americano. Em muito menor escala, o criacionismo chegou ao Brasil, como mostra a repórter Beatriz Tillman. No Brasil, um país extremamente religioso, a necessidade de uma visão de mundo que seja compatível com a origem divina da criação cresce sem negar a importância da teoria da evolução. Nós viemos ao Instituto Mackenzie, uma das centenas de instituições confessionais do país, para ver, na prática, como coexistem criacionismo e evolucionismo. Nós temos uma visão criacionista do ponto de vista filosófico. Esse é o nosso fundamento filosófico. E ensinamos aquilo no que acreditamos. Como que a escola consegue conciliar a teoria do criacionismo com o ensino evolucionista? Se você pegar, por exemplo, o material de ciências do 7º ano, ele vai tratar da questão evolucionista. Ele vai trazer, veja bem, reconhecendo o ser vivo, vai tratar da questão toda. Vai tratar como? Mostrando a teoria de Darwin, né? Eles estudam Darwin. Então, todos os conteúdos que são trabalhados em qualquer escola, na nossa escola também é trabalhado. Mas nós nos reservamos também o direito de trabalharmos o criacionismo como algo que vem complementar. Uma das bases da biologia evolucionista, darwinista, é de que tudo isso que eu estou vendo aqui à minha volta, que é parte do mundo natural, apareceu por acaso. E nós não acreditamos nisso. Nada disso apareceu por acaso. Essa árvore aqui do meu lado, ela não apareceu por acaso. Ela é fruto de um Deus bondoso que criou essa árvore e tem propósitos na natureza que ele criou. Mas agora, o seu acaso significa todo um movimento molecular que foi provado por ele, na teoria. Por quê? Na teoria? Não, o que foi comprovado teoricamente dentro do modelo científico, eu não vou brigar com isso, não é? Ninguém aqui vai negar o avanço da ciência nos últimos 150 anos. Não tenho por que fazê-lo. Agora, a nossa grande dificuldade é que essa ideia ou esse conceito parte normalmente de uma base materialista naturalista, ou seja, não existe nada além disso. Só que em 2004, o que estava restrito às escolas religiosas atravessou uma fronteira perigosa. A então governadora do Rio, Rosinha Mateus, evangélica, conseguiu por lei que o ensino religioso fosse obrigatório nas escolas estaduais. Foram muitas as reações contrárias, mas até hoje a lei existe, embora não seja aplicada por toda parte. Em vários outros estados do Brasil aconteceu a mesma coisa, com a diferença que nas aulas de religião não se tentava impor uma visão criacionista. Precisamos renovar todos os dias a nossa fé. Os cientistas ficaram assustados, sobretudo quando a governadora declarou que acreditava que todos os seres vivos foram criados por Deus e rejeitou o evolucionismo. A preocupação era que a porta de entrada para o movimento criacionista, de caráter político, estivesse aberta, como aconteceu nos Estados Unidos. As instituições particulares, como o Instituto Mackenzie, organizam encontros internacionais de criacionistas. O nosso silêncio, o meu silêncio, tem permitido o uso da ciência na catequese materialista das nossas últimas gerações. O darwinismo, ele enquanto se preocupa com a questão da microevolução, ou seja, que os seres vivos passam por um processo de adaptação no meio ambiente, é totalmente comprovado. Nós não temos absolutamente nenhuma dificuldade com isso. A nossa dificuldade é quando se extrapola essa ideia de que os seres vivos se adaptam ao meio ambiente como uma explicação para a variedade de seres que existe hoje no planeta. Aí nós entendemos que
ainda estão por vir as provas, ainda está por vir a argumentação. A ideia da seleção natural, para nós, e das mutações randômicas, que são dois dos fundamentos do darwinismo, não consegue explicar, na nossa avaliação, essa variedade maravilhosa, a complexidade que a bioquímica tem revelado. Daí porque nós estamos sempre abertos para estudar outros paradigmas, como, por exemplo, do design inteligente, que é defendido, inclusive, por quem não é religioso. Que a Terra tem 6.000 anos, Arca de Noé, dilúvio, que os seres humanos teriam convivido com dinossauros. Vários cientistas religiosos têm dificuldade de aceitar essa parte da Bíblia e desenvolveram uma ideia chamada design inteligente. Basicamente o que eles dizem é que na natureza existem coisas complexas demais que só seriam possíveis através de um criador. Michael Behe é um dos principais autores dessa proposta. Em 2 livros, esse bioquímico diz que as moléculas, as células, são complicadas demais para terem surgido através da seleção natural. Behe é pai de 9 filhos que são educados em casa, não vão para a escola. Marcas de um certo tipo de radicalismo religioso. A lot of people, of course, think that God exists, and so they think that there is another way for life to have gotten here. And when they weigh the arguments for one and the arguments for the other, they find Darwinism rather unpersuasive. Now, once you decide Darwinism is unpersuasive, there's, again, a range of thought. You can take the Bible literally, as a lot of people do. I don't. I'm a scientist, a biochemist, and I'm trying to confine myself to what I think I can say based simply on the biochemical evidence. And in my point of view, if you just look at the cell, the molecular machinery of the cell, you can tell that it's designed because you have integrated parts which are performing functions just like machines in our everyday world. And if you saw a machine, like a car or a truck or something, you'd be able to tell it was designed, but you wouldn't be able right away to tell who designed it. There's really nothing to argue about because there is no science. You know, there are different brands of creationism, and they come to the table with different arguments. And so you've spoken with people already, one person in particular, about the intelligent design view, and that's a rather different viewpoint about the history of the Earth than what's called young Earth creationism, the notion that the Earth is only 6,000 years old. In both cases, in the case of the intelligent design view, it's sort of like there is no science. And one of the ironic things is that I think they recognize that some of the proponents, some of the major proponents of intelligent design at the moment know that they don't have something to test. That's a vestige of the pre-Darwinian way of thinking. I guess I feel that if somebody finds it comfortable, more comfortable, to say, oh yes, I accept the theory of natural selection. I accept that along with physics and mathematics and so forth. But I find it comfortable to believe that God somehow, and this is mysteriously, I can't understand this myself, is responsible for fixing the parameters of this universe so that this happens. I guess I view that as a relatively venial, not mortal sin. It's a gratuitous idea, and if they think about it carefully, they will realize that if that's what God does, then, and if that's all that God does, then God doesn't answer prayers, God doesn't intervene to make evolution happen, God is just the master of ceremonies. That's all. Para a ciência, Darwin, a evolução, é uma história de progresso, sair de uma forma simples, primitiva, até se transformar num ser humano. Num país como os Estados Unidos, com o maior número de prêmios Nobel do mundo, as melhores universidades, que colocou o homem na Lua, que inventou a internet, é como se com o passar do tempo se pudesse mesmo se ver, se viver uma evolução.
Os criacionistas dizem que sofrem uma nova inquisição. Se sentem perseguidos, sem direito a divulgar suas ideias. Os evolucionistas não querem conversa, se negam a debater com o que não consideram ciência. Com ou sem diálogo, a produção intelectual dos homens que colocam Darwin no banco dos réus cresce. Por ironia, é exatamente no campo das ideias, na mente, que, de acordo com os neodarwinistas, se dá hoje a evolução humana. Evolução ou extinção? O que o futuro reserva para o ser humano? Somos parte de um processo que está em constante movimento, mas para onde ele nos leva? Neste último programa sobre o autor da origem das espécies, vamos tratar dos limites do homem hoje, 2 séculos depois do nascimento de Darwin. Algumas das fronteiras, engenharia genética, o superdesenvolvimento da comunicação e a nossa intervenção radical no meio ambiente. Vamos investigar como será o nosso futuro como espécie e as mudanças que estamos provocando no planeta que nos abriga. Até onde vai o nosso poder de alterar as leis da seleção natural. Se julgarmos só por nossa aparência, esse poder não é tão grande como imaginamos. Biologicamente, o homem de hoje se parece muito com aquele de 150 mil anos. Será que já paramos de evoluir? As I often say, if I were to get on the London Underground system in Camden Town, in London, which is where we now are, which is a fairly rough part of town, a lot of drunks and so on in it, and if a Cro-Magnon man, a very early modern human, was to come and sit next to me on the tube, I really wouldn't notice. O geneticista Steve Jones, autor de livros premiados como A Linguagem dos Genes, duvida da ideia linear de evolução, onde o amanhã sempre será melhor do que o ontem. Para ele, a balança da humanidade pende mais para o homem bruto, o das cavernas, do que para a beleza perfeita de um Davi de Michelangelo. O homem das cavernas ainda nos rodeia. Aparece de relance quando nos olhamos no espelho. Ele está nos pequenos gestos de uns, na maneira de andar de outros. Mas uma diferença nos coloca 2 passos à frente deles: o cérebro desenvolvido. The thing which is perhaps most surprising about human evolution, modern human evolution, is that it hasn't really started. It hasn't really happened at all. If you look at the fossil record, you look at the brain size of our immediate ancestors and relatives, it gets relatively bigger and bigger and bigger, and we have a brain about 5 times bigger than one would expect, given the body size of any other primate. Okay, so we're pretty smart, I guess. O biólogo evolucionista Richard Dawkins também defende a ideia de que o cérebro desenvolvido foi o principal fator de nosso sucesso como espécie. Para ele, ao longo de milhares de anos, passamos por um processo da seleção natural, que canalizou a força do nosso instinto de sobrevivência para o processo criativo. In nature, one would set up goals to find a water hole, to capture a buffalo. And the mechanism that our brains possess for setting up a goal of that sort, and that which was built into us by the ultimate natural selection goal of propagating genes, that mechanism of setting up goals to do things like catch buffaloes is now still in our brains, but it's been diverted into other goals, such as finishing a book, writing a symphony, or marrying a particular person. O neurocientista Richard Restak diz que hoje já é possível mapear a região que define por que somos o que somos. O córtex pré-frontal é quem coordena os nossos julgamentos morais. Ele
é o chefe de nossas ações. Lá é possível formar o que a ciência hoje chama de lembranças do futuro. Well, how can you have future memory? Well, future memory means you can look back at how things were before, particularly in the individual basis, when you did certain things, there were certain consequences. Well, then you then looked and project into the future. And we're probably the only creature that can do that, at least in the long framework. Animals can foresee, dogs and cats, that they may be punished if they get up on the sofa, but they are not able to see themselves 2 or 3 years from now. They can't look into the future. Only we can do that. O começar de cada dia é a certeza de que agora é o presente. Que iniciaremos mais uma jornada, como ontem, anteontem, munidos de nossas necessidades, nossos conhecimentos e nossa consciência. Mas o cérebro nos permite mais, nos impulsiona, nos introduz na autoconsciência, nos coloca no lugar do outro, enxergando além do que vivemos agora. Podemos imaginar o amanhã e até nos transportar para a hora da nossa morte. No mundo pós-Darwin, a cultura adquiriu um caráter darwiniano. Age sobre a própria vida. O homem se tornou um fator de seleção de outras espécies. A cultura se incorporou ao ambiente e exerce pressões transformadoras. Vivemos em megacidades, criamos indústrias, mudamos rios de lugar. Há 40 anos, tivemos a ousadia de até pisar fora do planeta. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Será que esses grandes feitos nos dão o direito de acharmos que somos mais complexos? Que estamos prontos? Que somos uma obra perfeita da evolução? Quem é que diz que nós somos realmente mais complexos? Nós somos realmente mais complexos? Que uma bactéria, eu poderia concordar que sim. Nós somos porque nós temos mais partes integradas do que uma bactéria. Mas quando você compara a gente com um golfinho, será que nós somos mais complexos? Esses animais têm um monte de coisa que nós não temos. A gente tende a achar que o que a gente tem é o mais importante. Mas isso é só uma preferência que depende do observador. Ao olhar para trás, parece impressionante ver o caminho que já percorremos. Driblamos as leis da evolução como nenhuma outra espécie ousou fazer. Quando a natureza nos colocou à prova, fomos capazes de domá-la. Se fomos castigados com nevascas abaixo de zero, construímos abrigo. Nos vestimos com peles de animais. Descobrimos o fogo. Se o problema era a falta de alimento, aprendemos a arar o solo e criamos a agricultura. Inventamos a linguagem, a cultura. Nos organizamos em sociedade. Fundamos o que conhecemos como civilização. Hoje em dia, eu diria que a evolução cultural é muito mais importante do que a evolução biológica para a espécie humana, para nós. E nós mesmos fazendo, quer dizer, por exemplo, a medicina, basicamente, ela permite que pessoas que há alguns séculos atrás certamente morreriam na infância, sobrevivam. Então, de uma certa maneira, ela está agindo como uma força que está bloqueando e eliminando os próprios efeitos da seleção natural biológica, né? A evolução cultural também faz com que a tecnologia, a cada dia, descortine mais e mais os mistérios que nos rodeiam. Alguns pesquisadores dizem que, em breve, deixaremos de ser Homo sapiens para atingirmos uma nova classificação. Seremos o Homo futuris? Essa evolução cultural é tão grande que permite, inclusive, a terapia gênica, permite a terapia de células-tronco, permite a medicina preditiva, permite a gente controlar esses aspectos fundamentais da biologia humana. Permite reprodução assistida,
Então, indivíduos que seriam estéreis, hoje em dia se reproduzem. Então, essa evolução cultural permite que a gente não só tenhamos essa capacidade de ser uma superespécie. Mais de 100 anos depois de Darwin, 2 pesquisadores, James Watson e Francis Crick, chegaram ao modelo da espiral do DNA. Um fato digno de um prêmio Nobel. Foi essa descoberta, seguida dos estudos genômicos, que puseram o selo final de verdade científica na evolução natural pensada por Darwin. Foi o que faltava para nos fazer conhecer a essência dos seres vivos. Num tempo muito curto, avançamos da ovelha Dolly às terapias com células-tronco. Esta possibilidade de alterar geneticamente os indivíduos, esta intervenção muito mais profunda para controlar os rumos, vamos dizer assim, da humanidade, das sociedades humanas, elas têm consequências profundas, sem dúvida, no modo de como nos vemos no mundo, no modo de como nós vamos transformar as nossas relações humanas, né, para o futuro. Ou seja, aquilo que parecia uma ficção, ela está cada vez mais se aproximando de nós como possibilidades, não só possibilidades terapêuticas para tratamento de doenças, mas certamente como possibilidades inventivas de alterar as estruturas biológicas humanas. Recentemente, médicos ingleses anunciaram uma nova técnica de seleção genética. Usando embriões modificados em laboratório, foi possível implantar no útero apenas aqueles que não carregavam o gene responsável pelo desenvolvimento do câncer da mama e de ovário. Os pais decidiram pela seleção dos embriões porque dentro da família, nas 3 últimas gerações, várias mulheres tiveram o mesmo tipo de câncer. Para Darwin, o tempo da evolução era de milhões de anos. Sua teoria só foi comprovada através dos fósseis. Com eles, foi possível determinar as mudanças entre espécies a partir de um ancestral comum. Hoje, podemos ver a evolução acontecendo numa fração de segundos, algumas vezes dentro de nós mesmos. Existem coisas que a gente pode ver evolução quase em tempo real. Uma delas, por exemplo, é o vírus da AIDS. O vírus da AIDS, por causa do mecanismo de replicação dele, ele sofre mutações continuamente. E então ele tem uma capacidade de se adaptar para o bem ou para o mal, né? Quer dizer, no caso, para a gente seria para o mal. The HIV virus is the most notorious example, of course. It keeps changing, very rapid, because two reasons. Viruses have a very quick generation turnover. They also carry very little baggage, as it were. They depend a lot on the organism they're living in for all the repertoire that one needs for living. They don't carry their own baggage along with them. And so they don't have to reproduce that from generation to generation, and they can just leave that and evolve in the bits that they need to evolve in order to avoid whatever it is we're trying to throw at them. Well, that's natural selection. That's evolution. Absolutely. Absolutely. In action. We can sadly watch it all too well. Commander Klingon vessel. We are energizing transporter beam. Now. Em mim, nesse momento, vivem 30 trilhões de bactérias. Se eu for teletransportado daqui para lá, que nem Jornada nas Estrelas, sem as minhas bactérias, eu vou morrer. Nós somos uma teia só. Então, a compreensão de que a humanidade faz parte de uma teia da vida, num sistema finito, coisas que o darwinismo é indispensável para que a gente possa entender, e que a tecnologia não é capaz de expandir essas fronteiras indefinidamente. Evoluir cientificamente, ter o poder de alterar as consequências da seleção natural. Conhecimento que hoje é prática comum mundo afora. O homem
pode tornar uma espécie útil mais produtiva, fazê-la crescer em menos tempo e gerar herdeiros com características escolhidas. Será que esse é o caminho natural das coisas? Ou estamos adaptando a lei da evolução em benefício próprio? Somos apenas uma entre as espécies, assim diziam as descobertas de Darwin. Mas estamos provocando um impacto comparável ao choque de um asteroide contra a Terra em termos de alterações ambientais. Tudo em um curto espaço de tempo. Diversas espécies estão sofrendo os efeitos do crescimento desenfreado da humanidade. Atingimos o impressionante número de 6 bilhões de pessoas. O aumento do consumo vem provocando danos imprevisíveis ao meio ambiente. Estudos indicam que estamos esgotando rapidamente os recursos naturais do planeta. The main difference between what's happening now and what's happened in the past in extinction is that this is immensely rapid, the extinction, and it's far more rapid than has ever been known in the past. We're putting too much pressure on too many species, and the more you do that, the more you unravel the environment of other species because they're so interdependent. O problema do aquecimento global, da mudança climática global, assim como de outras agressões ao ecossistema do planeta, porque agora nós já temos agressões globais, a degradação dos oceanos, a crise de água doce, a desertificação, a crise de biodiversidade e outras, elas afetam essa natureza da qual nós fazemos parte, aceleram a extinção das espécies e degradam os serviços que a natureza presta à humanidade. Então, nós devemos nos preocupar com isso por conta da humanidade, e especialmente dos pobres, que são as populações mais vulneráveis. E também, talvez, por amor a essa natureza da qual fazemos parte. Não por preocupações éticas com a natureza não precisa disso. Se a gente estragar muito, ela se livra de nós e depois está tudo aí outra vez, sem nós. Passado, presente, futuro. Não importa a época. Darwin permanece como sinônimo de revolução. Foi sua pesquisa que rejuvenesceu a ciência, principalmente a ciência da vida. E abriu as portas para uma nova maneira de olhar a natureza, os animais, nós mesmos. Não consigo pensar em algo que possa obscurecer a teoria darwinista, a teoria da evolução. Eu acho que essa teoria ela é uma teoria tão potente que nós como humanidades, a comunidade científica, vai continuar estudando ela por muito tempo. E eu não vejo como vai parar de estudá-la, porque, na verdade, o que a torna mais potente são os desafios que temos não só para explicar os mecanismos evolutivos, mas para conduzir as pesquisas que nos mostrem não só as respostas que nós chegamos, mas as novas perguntas que nós vamos fazer. Yes, it's important to recognize that Darwin gets and deserves a great deal of credit as the man himself, as the biographical figure, and because it's his birthday, we're focusing on him. But it's the ideas, it's the theory that is really doing well. It's his brainchild that is really doing well, and of course it's evolved a lot since his day. Neo-Darwinism, neo-Darwinism is still very clearly one of his brainchildren, or one of his great-great-grandchildren. And it's doing very well indeed. Evolving. It's evolving, yes.
preciso completar a revolução darwiniana. Nós não caímos ainda inteiramente do pedestal. Isso é uma frase de Sigmund Freud, que o grande paleontólogo Stefan Jay Gould gostava de citar, que a humanidade cresce quando cai do pedestal. E que ela havia crescido com Galileu, quando descobriu que não estava no centro do universo, e crescido com Darwin, quando descobriu que era resultado da história da vida, e que teria crescido com ele, Freud, com a descoberta do inconsciente. Faltou um pouco de modéstia, digamos, mas enfim. Então a compreensão de nós mesmos, do que somos, do Homo sapiens, e portanto aquilo que queremos nos tornar com a nossa história, passa por terminar a revolução darwiniana e nos entendermos como parte de um todo e não algo sobre este todo. 150 anos depois da publicação de A Origem das Espécies, o homem é mais darwiniano do que nunca. Se quisermos nos adaptar às mudanças que nós mesmos causamos, precisamos compreender a perigosa ideia de Darwin, a evolução. Ele mostrou que o ritmo da evolução é diferente do nosso ritmo de vida. E no final das contas, é a seleção natural quem decide quem deve seguir em frente ou não. Terminamos o nosso programa com um trecho do diário, onde Darwin escreveu: há uma grandeza nesta visão de vida, com seus diversos poderes tendo sido originalmente insuflados em algumas poucas formas, ou em uma só. A partir de um início tão simples, infinitas formas, as mais belas e maravilhosas, evoluíram e continuam evoluindo. Muito obrigado pela inscrição no canal e pelo seu curte e like.